Eu quero falar hoje sobre exatamente essa questão de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando você aprende a ouvir a voz de Deus, em qualquer coisa que você vai fazer, isso vai produzir sucesso na sua vida. Isso vai te fazer ouvir o que outros não estão ouvindo. Vai te levar a perceber oportunidades que outros não estão percebendo. Você sabe, quem é cheio do Espírito e ouve a voz de Deus, ele com muito menos produz muito mais. Porque ele vai ouvir coisas que outros não vão ouvir. Essa é a vantagem de ser crente cheio do Espírito. Porque Deus pode te guiar até na hora de estudar. É que talvez você não está acostumado a fazer isso. Mas eu te garanto, pega lá o livro lá de matemática e fala: Senhor, eu vou estudar para fazer o Enem. Está aqui esse monstro de livro aqui. Me guia, me dá direção naquilo que eu tenho que estudar mais ou menos. É que às vezes você não aprendeu ainda a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque falaram para você que isso é coisa muito complicada, pastor, que é uma experiência extraordinária, reservada para poucos crentes. Isso não é verdade. Há muito ensino e há muita prática religiosa que faz com que os irmãos se sintam inferiores e até incapazes de ouvir a voz de Deus. Você vai encontrar aí na internet irmãos que vão falar: um curso de 50 horas para aprender a ouvir a voz do Espírito. Oh, meu Deus do céu, 50 horas. E aí você vai fazer e o pior, não vai conseguir, porque é tão complicado, porque ele vai ter que inventar um monte de coisa para complicar na sua cabeça, para dizer para você que é muito difícil. Mas o nosso objetivo nessa noite não é passar a ideia que ouvir a Deus seja algo complexo ou reservado para alguns poucos irmãos. Não. Ouvir a Deus não pode ser uma coisa difícil, não pode ser uma coisa complicada que algumas pessoas nos fazem crer, porque senão a Bíblia está incoerente. Senão Jesus não poderia ter dito, como ele disse lá em João capítulo 10, verso 27. Olha o que Jesus falou: as minhas ovelhas fazem cursos longos e complicados para aprender e ouvir a minha voz. Os irmãos estão lendo a Bíblia? Lê lá. Está escrito isso? Não. O que está escrito? As minhas ovelhas ouvem. Ele não diz talvez ouvirão, algumas muito especiais ouvirão, algumas que jejuam muito, são muito crentes, os pastores ouvirão. É isso que está escrito, irmãos? Quem que ouve a voz? As ovelhas. Vou fazer uma pergunta simples aqui: quem é que é a ovelha do Senhor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A Bíblia que está dizendo. Que coisa simples, impressionante. Na verdade, você ouve a Deus, e você vai descobrir hoje, mais do que você imagina. É que você ainda não entendeu. Mas a primeira coisa é que você precisa desarmar de que ouvir a voz de Deus é complicado. Não é. Jesus não disse que as ovelhas teriam de fazer um curso. Não disse que teriam que ser discipuladas para então poder ouvir a voz dele. Ele teve como certo que elas simplesmente ouviriam a sua voz e o seguiriam. Então, eu quero te falar uma coisa, olha para cá. Não se preocupe sobre como ouvir de Deus. Se você é a ovelha do Senhor, você ouvirá a voz de Deus. Simplesmente. Pastor, como que eu vou saber? Você vai saber. Mas eu vou te dar umas dicas, não é? Então, como acontece sempre que nós falamos algumas verdades do Evangelho, muitas pessoas ficam atemorizadas quando nos ouvem dizendo isso, porque elas insistem o quê? Pastor, não fala isso, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Que diz a Bíblia lá em Jeremias. Então, por que eu estou falando isso? Porque aonde que Deus fala? No seu coração. Você vai sentir e perceber a voz de Deus no seu coração.
E Deus fala mais no seu coração do que você imagina. Mas aí, ao falar isso, muitas pessoas falam: pastor, não fala isso, porque a Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é desesperadamente corrupto, então a gente pode fazer muita confusão. É verdade, está na Bíblia que o coração do homem é enganoso, sim ou não? É corrupto, sim ou não? Mas está no Velho ou no Novo Testamento? O que está escrito do coração do homem no Novo Testamento? Vos darei um novo coração. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o quê? Um coração de carne. Vos darei um novo coração. Por que você acha que Deus ia dar um novo coração? Porque o velho era corrupto, era enganoso. Como que Deus escolhe falar ao nosso coração e nos dá um coração corrupto? Faz sentido? Não. Então preste atenção. Agora, na nova aliança, quem nasceu de novo não tem um coração corrupto, não tem um coração pervertido. O nosso coração é novo. Amém? Quantos podem dizer amém? Ah, pastor, mas eu ainda tenho uns pensamentos assim que eu tenho até vergonha de falar. Não tem nada a ver com o seu coração, querido. Esses pensamentos são ataques malignos na sua mente. Até porque você tem a mente de Cristo. Você sabe, muitas vezes, eu era novo convertido, eu ficava muito mal, porque me viam pensamentos absurdos, às vezes no meio do culto, e eu falava: meu Deus do céu, eu devo estar endemoniado. Talvez você sente a mesma coisa, você fica angustiado, porque esse pensamento não sai, e você fica se achando uma pessoa terrível, horrível, porque você tem pensamentos muito ruins, angustiosos, e você não tem nem coragem de contar eles para os outros, e o diabo pega e fala: está vendo o que você está pensando, você é terrível, fica aí dando uma de crente, olha o que você está pensando, pastor. Não conta não, nem quero saber. Mas por que você fica assim? Porque você não creu ainda na palavra. A Bíblia fala o quê? Que nós temos a mente de Cristo. Você crê que tem a mente de Cristo? Eu pergunto, esses pensamentos loucos que às vezes te vêm à mente, Cristo pensaria eles? Não. Então, se você nasceu de novo, tem a mente de Cristo, e Cristo não pensa isso, pastor, então por que esses pensamentos vêm? Eles não são seus, eles são do diabo, que está soprando no seu ouvido. Só que o diabo, você acha que você acreditaria, se você tivesse um pensamento assim: oi, eu sou Satanás, vim falar com você, quero te dar umas sugestões, por que você não mata o pastor? Já teve gente que subiu aqui querendo me pegar. Misericórdia. Você não ia cair nisso, né? Você ia falar: sai para lá, Satanás, amarrado em nome de Jesus. Então como que o diabo fala? O diabo, ele fala como se fosse você, na primeira pessoa. Então você pensa: se eu pudesse, eu fazia isso, eu estou com vontade de fazer aquilo, eu aquilo. Mas quem está falando? É o diabo. Ele fala na primeira pessoa para você pensar que é você que está pensando, senão você não acreditaria. Agora eu vou te contar uma coisinha que você não sabe. Ele só está imitando Jesus, ele só está imitando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também fala na primeira pessoa. Pastor, sério? Sim, muitas coisas que vêm ao seu coração e à sua mente, que você tem vontade de fazer, é Deus falando com você na primeira pessoa. Só que você tem dúvidas se é você ou se é Deus. Pastor, por que você fala que coisas que às vezes eu penso e tenho vontade de fazer, é Deus também que está falando? Porque a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Se eu me torno um com Ele, Ele passa a falar comigo na primeira pessoa. Só que Ele também não vai chegar a falar: eu sou Jesus. Não. Muitos pensamentos que te vêm à mente,
muitos desejos no seu coração, é o Espírito Santo falando na primeira pessoa. Só que como você não discerne, você não tem os parâmetros para avaliar, você fica com dúvidas. Diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Veja, essa é a maneira como o Espírito Santo nos guia hoje. Deus já colocou a palavra dele no seu coração e na sua mente. Você fala: pastor, por isso que a Bíblia fala que não é necessário que ninguém te ensine coisa alguma. Por quê? Porque o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Por que ele ensinará? Porque já está dentro de você. Aí você fala: então para que você está pregando? Sabe o que eu espero de você quando eu prego? Que você balance a cabeça e fale: é verdade isso aí. Aquela coisa assim, lá no fundo parece que eu já sabia. Quantos já testificaram isso? Às vezes eu estou falando aqui, você está só assim, é verdade isso aí. Como é que eu sei? Não sei, o Espírito Santo te ensinou. Eu estou apenas afirmando no seu coração e clareando na sua mente o que o Espírito Santo já colocou no dia que você nasceu de novo.